Olá a todos, Dog, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, fazendo um vídeo hoje sobre estampidos e cães sensíveis a eles, podendo ser fogos de artifício, trovões ou até alguns sons que costumam ocorrer durante o passeio, podendo ser um caminhão de lixo que passa fazendo muito barulho, ou cães que se incomodam até com aquele chiado de suspensão de ônibus a ar. De onde vem essa sensibilidade? Há uma notícia sendo vinculada dizendo que 85% dos cães possuem essa sensibilidade, e eu vou deixar essa notícia na descrição aqui do vídeo. Nessa notícia não é possível determinar ou encontrar a estatística, a forma como mensuraram para chegar nesse valor, de que forma foi feita essa pesquisa. O que se sabe é que foi um e-commerce que pediu essa pesquisa, então a gente não tem dados, não tem como saber o que de científico foi utilizado aí para chegar nesse resultado. O que eu procuro me embasar em informação acerca da pesquisa que foi feita na Finlândia, em Helsinki, há um tempo atrás, e nela há, sim, formas de cães de controle que utilizaram. A pesquisa foi bem mais longa para determinar que existe sim um fator genético capaz de permitir que o cão seja sensível a estampidos. Então, qual é a importância disso? Primeiro, que DNA sozinho não define comportamento. O gene dentro aí, fazendo parte do DNA, sim. O DNA sozinho não é capaz de nada. Sem o fator genético, não tem como. Então, o gene agindo aí junto com todas as outras informações, aí sim é possível ter a expressão de determinado comportamento. E de onde que esse gene vem? Esse gene só pode vir de algum dos parentes anteriores do cãozinho. Ou seja, pode ter vindo dos pais, dos seus tios, avós, e foi sendo propagado até chegar na ninhada. E como não houve controle, então aí é que está a diferença entre criadores realmente responsáveis, que sabem que há indivíduos naquele grupo que podem permitir esse tipo de problema, né, ser passado para as gerações futuras, entre outros problemas de saúde, se houver, não permitir esse indivíduo de continuar procriando e propagando esse tipo de problema nas demais gerações. Já nos cães sem raça definida, não desmerecendo os cães sem raça, é mais complicado, porque geralmente os cruzamentos ocorrem ao acaso e não há nenhum critério que se busca nesses tipos de cruzamento. Não se preocupa muito com o que o cão terá de comportamento, muitas vezes não se preocupa com o tamanho, o porte, entre outras questões. Então, entre os cães de raça, fica muito mais fácil a gente conseguir ter esse tipo de controle. Já, como dito, nos cães sem raça é muito mais difícil. Mas temos um problema também dos criadores irresponsáveis. Estes mancham, infelizmente, o nome e também o trabalho dos criadores responsáveis. Esses sim precisam ser fiscalizados, porque esses, só querendo lucro, acabam sim fazendo esse tipo de problema, né? Não mensuram aí os indivíduos que têm questões de saúde e que têm essa questão genética de procriar e permitir isso sendo propagado em diante. Tanto é que há exemplos de cães de raça também com questões a estampidos. Então, cabe sim a gente fazer a nossa lição de casa no momento em que a gente for querer comprar um cão. Devemos sim buscar o máximo de informações possíveis dentre esse criador, entre os cães que ele tem, se outras pessoas já compraram, como são esses cães, esse tipo de coisa. Agora, comprar às cegas por uma pesquisa breve na internet certamente vai trazer prejuízo. E esses criadores que são irresponsáveis, eu deixo aí no ar a pergunta, né? Já vi algum criador ficar realmente rico, milionário? Eu desconheço dos criadores responsáveis algum que seja realmente milionário ou que, nossa, tá nadando no dinheiro por causa disso, porque o investimento
em gene bom, em não permitir esses tipos de problemas serem passados para os cães que eles criam, é imenso o investimento, não é pouco. Então, não entrar também naquele ponto perigoso, mas isso seria assunto para um outro vídeo, se quiserem, do somente adote, não compre. Então, há a realidade para os dois lados. Adotar é louvável e comprar também é uma opção de cada um. Mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando então à questão da sensibilidade aos estampidos, esses cães então podem adquirir essa sensibilidade ao longo da sua vida, pode através de um trauma. Então o cão pode até não ser sensível a estampido, mas diante de algum fator traumático, precisa ser alguma coisa bastante elevada dentro de um contexto que acabe causando essas questões no cão mais tarde. E como a gente pode prevenir ou, no caso, auxiliar os cães que já são sensíveis? Então existe um trabalho que pode ser feito de dessensibilização, ou alguns até chamam de habituação a esses estímulos, lógico, sempre longe dos eventos que causam esses momentos de estímulos, né? Então não vamos treinar no dia que vai chover torrencialmente, não vamos fazer esses tipos de estímulos nos dias de jogos de Copa, como está acontecendo agora, ou na virada do ano, porque são os momentos de crise. Então temos de fazer isso antes, muito antes desses momentos de crise, para auxiliar o cão a perder a sensibilidade ou pelo menos tolerá-la. Muitos cães podem até superar, mas outros vão ficar provavelmente num limiar de tolerância, onde haverá um certo desconforto ainda, mas ele tolerará muito melhor caso não fosse feito nada. Então cabe buscar auxílio de profissionais de comportamento canino, sendo adestradores. Eles podem fazer um trabalho utilizando caixinhas de som Bluetooth, treinando outras coisas, e esse som sendo parte do treino, fazendo parte do ambiente em volume controlado e conforme o desenvolvimento das atividades e o cão tolerando o estímulo e ir aumentando a intensidade do volume, até o ponto em que o cachorro ou não sente mais nenhuma questão em relação ao estímulo, ou simplesmente passa a fazer parte do dia a dia dele e ele segue, e quando o evento ocorrer de verdade, ele consegue lidar muito melhor. Mas não devemos tirar as opções do cão caso ele se sinta seguro em algum lugar. Principalmente se o cão busca atrás de um sofá, já vi cães precisando entrar dentro de armário, já vi cães que só se sentiam confortáveis dentro da sua própria caixa de transporte, lógico, sem fechar com a grade, dando opção se ele quiser sair, escolher um outro lugar, ele poder encontrar esse lugar, e esteja sempre com seu cão nesses momentos. Não é simplesmente fazer um lugarzinho confortável e sair para comemorar com o restante das pessoas e deixou o seu cão desamparado em casa, porque isso também há uma chance de problemas muito sérios e o cachorro pode, por pânico ou outras situações, acabar não lidando muito bem com a ideia de estar ali desamparado e com os estímulos, principalmente se intensificarem na sua ausência. Carinho e colo são um problema? Podem ser. Então, ficar alisando o cachorro com ele estando num grau de dificuldade de não conseguir lidar naquele momento, daria para a gente tentar criar um paralelo com nós, humanos. Então imagine que você não está muito bem e que você não está lidando muito bem com alguma situação e alguém fica passando a mão em você, alisando, falando que vai ficar tudo bem e que tá tudo certo. E imagina, não precisa ficar daquele jeito. Então, cabe aí o meio-campo. Agora, se o cão não quer colo, para que vai pôr no colo? É o principal ponto aí a respeitar o cão nesse momento também. Não é só porque ele é pequenininho, tem aparência de frágil, que esse é um grande problema entre muitos proprietários de cães pequenos, de não permitir o cão buscar por ele próprio a melhor solução para aquilo que ele está sentindo naquele momento. Eu tenho uma cachorra que ela é sensível a estampidos, o macho já não é, e eu procuro dessensibilizar ela ao longo do ano. Então, não deixo para os momentos de crise,
Ela já lida muito bem, ela tolera muito bem esses momentos, mas eu mantenho, como disse, os lugares onde ela se sente mais segura, para ela se tranquilizar, ela se sentir mais à vontade. E atualmente eu estou testando outro elemento, que é como se fosse um abafador auricular. Eu vou deixar o vídeo aqui de um dia de chuva dessa semana, em que eu usei e ela conseguiu também se sentir muito bem com eles. Então é um plus aí no caso dela, percebido que tem ajudado muito. Mas o treino certamente foi mais importante do que o abafador só em si. Inclusive, o treinamento para ela utilizar o abafador também veio na mesma condição. Mesmo antes do evento acontecer, eu já ia praticando vestir nela, mesmo antes de ter o estímulo. Como comentei, não adianta a gente tentar, na crise, tentar resolver o problema do cachorro. Fogos de artifício, alguma chance deles deixarem de ser utilizados? Sinceramente, eu duvido muito. Se buscarmos na história, veremos que há muito tempo o ser humano utiliza fogos para comemorações, ritos de passagem. Se formos um pouquinho mais fundo, iremos encontrar cães que inclusive foram utilizados na guerra e não tinham questões alguma com estampidos. O que temos hoje de nova tecnologia são fogos de artifício sem som. Talvez essa seja uma possibilidade a ser substituta aos fogos com estampidos. Se são solução, não sei dizer. Teremos de aplicar isso e checar com o desenrolar dos eventos. Mas continua no meio do código contato. Isso. Isso.
Isso! Muito bem, muito bem. Bastante. Muito bem. Down. Touch. Up. Errou! Ele down. Touch. Up. E é isso, pessoal. Se considerou esse vídeo importante, se acha ele interessante para alguém, peço que compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.